Fala, seguidor Nova Onda, vem com a gente que hoje tem assunto bom aqui. Eu tô aqui com ela. Primeiro eu vou falar sobre a bio dela, tá? Vem comigo. Maternidade atípica, fé, saúde emocional, psicanalista, auriculoterapeuta, mediadora escolar e escritora e palestrante. Então, conteúdo tem a beça, né? Vamos com ela, projeto Mãe Amiga, Thaís Figueiredo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Vem cá. Relaxa, estamos em casa. Estamos em casa. Fala um pouquinho sobre. Primeiro a gente vai conhecer um pouquinho sobre o projeto. Vou ficar indo e vindo. Quero conhecer você, mãe, e você, o projeto. Primeiro Sim. explica sobre o projeto. Então, o projeto Mãe Amiga, ele nasceu depois que chegou o diagnóstico do meu filho de autismo. Né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 22 anos, um de 18 e um de 13 anos. Esse meu filho de 13 anos é o que foi diagnosticado. Então, depois que eu recebi o diagnóstico dele, eu fui conhecendo outras mães que tinham acabado de receber o diagnóstico dos seus filhos e estavam muito perdidas, muito decepcionadas, muito tristes e sem saber o que fazer e como lidar com aquela criança. E cada mãe reage de uma forma diante do diagnóstico, né? Então, assim, eu tive os meus momentos que foram bem difíceis, mas eu fui desenvolvendo eles ao longo do crescimento dele, porque demorou a chegar o diagnóstico do meu filho. Na verdade, levou 8 anos para chegar o diagnóstico dele. Então, no decorrer disso, eu sempre fui vendo que ali havia alguma coisa de diferente, que não era comum. Mas até encontrar o profissional que entendesse, tivesse aquele olhar, que pudesse falar, mãe, vamos investigar que tem alguma coisa aqui, levou todo esse tempo. Então, no decorrer desse tempo, eu fui ali já me desprendendo daquele filho ideal. Né? E, às vezes, a mãe, ela não tem esse olhar. Como eu já tinha meus outros 2 filhos, que supostamente tiveram um desenvolvimento sem atraso significativo, que me despertasse a atenção de que houvesse algum tipo de transtorno, então, para mim, estava tudo bem. E é o que acontece na maioria das vezes. A gente sempre traz uma resposta para aquilo que não é tão normal, mas a gente não quer aceitar. Já nesse meu filho, eu falava, não, isso aqui isso tem alguma coisa a mais, isso não é comum, isso não é desse jeito, tem alguma coisa de errado. Isso... E aí eu fui me desprendendo daquele filho ideal. Então, foi ruim para mim? Houve o luto? Houve dor? Sim, houve. Nenhuma mãe, independente seja o primeiro, o terceiro, o quinto, o 10º filho, quer um filho com deficiência, né? Mas eu falei, bom, eu preciso saber o que ele tem, porque eu preciso ajudar ele, eu preciso encontrar meios para que ele possa melhorar. E eu fui atrás. E a partir daí as pessoas no meu bairro sabendo que eu tinha um filho e que agora o meu filho era autista, eu saí falando para todo mundo, porque meu filho tinha diversos comportamentos diferentes, tinha inúmeras crises, meu filho tinha muita dificuldade social. Então, às vezes, se eu parasse para conversar com alguém, era uma crise. E as pessoas ficavam olhando, porque o que aconteceu com essa criança? A criança grita, criança mal educada, criança sai correndo, né? Eu falei, olha, eu já descobri o que o meu filho tem, meu filho é autista. E com isso eu fui tornando referência. Todas as mães que recebiam um diagnóstico, alguém sabia, uma vizinha, e, eu tenho uma conhecida que tem um filho autista, ela pode te ajudar. Eu posso dar o seu número para minha vizinha? Então, eu fui encontrando essas mães, e a mãe lá assim, perdida, e agora o que eu faço? Minha vida acabou, já estava querendo suicidar, já estava querendo abandonar a casa. E eu já logo que descobri o que ele tinha, eu falei, opa, agora eu já sei, agora eu vou correr atrás. Comecei a estudar, eu falei, não sei nada, mas eu vou descobrir agora. Eu falei, bom, a gente não tem um vínculo de amizade, porque não tem. Já não tinha pelas todas as dificuldades da família, da criança e tudo, da rotina. Eu falei, gente, a gente precisa tanto de uma mãe que seja amiga uma da outra, porque são tantas dificuldades que a gente passa que só uma outra mãe, que vive a mesma coisa que eu, ou conhece a mesma coisa que eu vou poder chorar, poder conversar com ela e falar para ela o que está acontecendo, e ela não vai falar para mim diversas das coisas das quais eu já ouvi. É falta de surra, você faz a vontade dele, isso é birra, isso é não sei o quê, que não é. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar alguma coisa para poder ajudar essas mães. Na época, eu já tinha um projeto com crianças. Esse projeto Mãe Amiga não é o meu primeiro projeto. Por conta das dificuldades do meu filho, eu ainda não sabia o que ele tinha. Eu desenvolvi um projeto voltado para crianças, para dar um auxílio nas atividades escolares.
Eu falei, bom, eu vou fazer isso porque eu vou atrair crianças dentro da idade dele para ele desenvolver, porque na minha cabeça, os irmãos mais velhos não queriam interagir com ele. Pouco ele socializava. Eu falei, na escola tem o horário e regra para tudo. Então, ele não está conseguindo ficar à vontade com crianças dentro da idade dele para ele desenvolver. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E sempre ele pedindo recurso para Deus. Aí tive a ideia, falei, vou criar aqui um auxílio aqui para as crianças, vou ajudar elas no dever de casa, na tabuada, aprender a escrever um nome. Depois a gente faz uma brincadeirazinha e aí ele vai estar junto com essas crianças, ele vai se acostumar, ele vai desenvolver, ele vai falar e tal. Bom, serviu. Serviu porque aquilo ali foi um marco no desenvolvimento dele na questão mesmo social. Ele conseguiu ir se acostumando com crianças diferentes, que a cada dia que tinha essas aulas, era uma vez na semana, iam crianças diferentes, porque eu fiz de forma gratuita. Eu falei, bom, eu sei que o pessoal aqui no bairro não vai ter condições de pagar. Eu preciso que as crianças venham. Se for para pagar, eu também não sou professora. Como é que eu vou falar que estou dando aula? Falei, eu não posso dar aula, vai ser só uma ajuda, não vai ser todo dia. Como é que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu faço? E a ideia veio, dar esse reforço para as crianças, mas não cobra nada. Então, assim, eu fiz. Então, assim, apareceu várias crianças, todas elas tinham algum atraso, algum prejuízo significativo na questão da educação. Ali eu vi uma outra dificuldade, né? Mas ajudou o meu filho na socialização. Então, meu filho passou a ter essa habilidade, melhorou muito a partir dali. Aquelas crianças que um dia vinha, o outro dia não vinha, um dia vinha, e na outra semana vinha o primo passar o final de semana na casa da criança que vinha para o projeto. Tia, meu primo veio, eu trouxe ele pode ficar? Eu, meu Deus, falei, pode. Então, tinha isso. E nesse período, já uns 2 anos que eu estava com esse projeto, foi que chegou o diagnóstico dele. E aí começou a vir as mães. Aí eu falei, gente, agora eu tenho que fazer alguma coisa para as mães, porque eu estou sozinha. Do jeito que eu estou sozinha e passei tudo isso, tem outras mães também. E as mães começaram a aparecer e a gente começou a gerar um vínculo de amizade. Então, eu criei daí. Esse nome veio daí, entendeu? O Projeto Mãe Amiga surgiu por causa disso. E até hoje, todas as mães que eu conheço lá desde o início, a gente tem aquele contato dentro do possível e somos amigas dentro dos nossos desafios. Você falou da questão do... você percebeu assim, que tinha algo diferente. Mas qual foi a ação que ele fez assim, que realmente te despertou, que falou, não, realmente eu tenho que ir para levar ao médico, para procurar, para ter um diagnóstico, você te despertou? Porque a maioria, né, eu conheço, tem amigos, no caso, por exemplo, tem pai que até hoje não aceita. Fala que isso é palhaçada, isso é coisa de hoje em dia. Garoto não é nada, foi o que você falou, falta de surra, é falta de educação, sempre né, empurra para a mãe, né? E tem esse peso. E qual foi ali o momento que você percebeu? Foi outra coisa, outro ponto que você falou também, que a gente sabe que tem coisa, mas a gente não quer acreditar que tem. Então, hoje, né, eu entendo que o meu filho, na verdade, ele apresentou já os primeiros indícios, os primeiros sinais que ele seria diferente, teria alguma condição diferente na maternidade. Depois, passando na maternidade, foi no início dele de alimentação. Mas na maternidade, do que você viu assim que assim? Horas de nascido. Mãe. Horas de nascido. Bebê dentro do bercinho. Eu tinha acabado de levantar, o parto dele foi cesariano. Lembra, você tem mais 2, né? Mais quantos 2. anos? Um com 22 e um com 18. E aí, botei ele no bercinho e tinha acabado de me levantar do período lá de descanso, sentada para a colega de quarto, a gente conversando e ele no bercinho no meio. No cantinho, assim, da parede, tinha uma televisão e ele estava deitado com o rosto virado para o lado oposto. E a gente conversando. Quando voltou a chamada da novela lá da televisão, a criança vira o rosto 360, com horas de nascidos, e olha para a televisão. Aí eu e a moça que estava conversando paramos, ficamos olhando uma para a outra. Aí ela falou, menina, se alguém tivesse me falado isso, eu não iria acreditar. Aí eu falei, eu nunca vi uma coisa dessa. Como pode? Mas passou. Levantei, fui pegar a criança no colo e ficava com ele assim, ele fazia uma certa força comigo. E eu falava, não é possível que essa criança está fazendo força comigo, isso deve ser coisa da minha cabeça. Mas ele sim, ele fazia, porque era questão sensorial, que ele tem muita sensibilidade. Então, o contato com o corpo, o calor do corpo, aquilo trazia um desconforto para ele. Então, ele tinha horas de nascido. Ele fazia força para não encostar. E aí, eu estou bem no hospital com ele assim,
afastado, segurando ele, a enfermeira veio e ainda me chamou a atenção. Mãe, não é assim que segura uma criança. Eu falei, mas ele fez força comigo. Ela falou, essas mães inventam cada coisa. Eu falei, moça, mas eu tenho mais outros 2 filhos. Eu tô falando, eu sei que eu tô falando para a senhora. Não sou mãe de primeira, né? Ela, não, mãe, pegou ele, ajeitou ele, botou ele de volta. Eu falei, tudo bem, mas daqui a pouco ele fazia força de novo. E ele não ficava encostado. Depois de 3 para 4 meses e tudo, ele só queria ficar de frente. Ele não ficava no bebê assim para olhar, ele só queria ficar segurando ele de frente, para ele ver as coisas de frente. Bom, fomos para casa e aí tem algo que é padrão, o sono, né? Então, eu com mais 2 crianças e as coisas de casa para fazer e aquele bebê. Então, até a hora que eu ia me deitar para dormir, era a hora que ele acordava para chorar. E chorava a madrugada inteira. Só que não é um choro tranquilo. É um choro que a vizinhança pensa assim, essa criança está morrendo, estão maltratando essa criança. É um choro mesmo, com vontade, com toda a força dos pulmões. Só que todo dia. De dia, todo tranquilo. Dia. De dia, tranquilo. Mas, durante a noite, era aquele choro. Então, assim, passou a fase da noite lá, que dura um grande tempo. Aí vem o desenvolvimento para aceitar os alimentos. Aceitou algumas coisas, não aceitou outras. Bom, fez um aninho e pouco. Não falava. Não desenvolveu fala. Aí eu falei, bom, já estava na época desse menino tá falando alguma coisa. Mamãe, papai, chamar os irmãos e tal. Esse menino não está falando nada. E sendo que é muito comum eles, como não desenvolver a fala, eles começarem a apontar para mostrar o que querem tudo. No caso do meu filho, ele nem fazia isso. Ele mesmo tomava atitude de fazer o que ele queria. Então, sem noção do perigo nenhum, ele já via aonde ele podia subir para pegar o que ele queria. Ele levantava o colchão do berço e saía por debaixo. Quando a gente olhava, ele já tinha fugido do berço. Ele não ficava ali chorando, pedindo para sair ou apontando o que ele queria. Ele dava o jeito dele para ele se resolver. E eu vendo que nada da fala acontecer, eu estimulando, fala papai, fala mamãe, nada. Ele emitia sons e na cabeça dele ele estava falando. E a gente, por conviver, a gente consegue entender a linguagem da criança. Sim. Né? É como linguagem de sinais. Para quem sabe, ela consegue interpretar. Então, por convivência, a gente começa a interpretar o comportamento da criança. O comportamento é uma linguagem. Então, ele emitia aqueles sons e tinha determinado comportamento, a gente já conseguia compreender o que ele queria. Então, até então, estava tudo bem. É uma criancinha pequenininha que ainda está aprendendo e tal. Mas eu falava assim, gente, isso está muito estranho, porque o mais velho não foi assim. O segundo não foi assim. Então, eu ia percebendo essas coisinhas de atraso. Depois veio a questão social. Qualquer pessoa, ele estranhava, mas não era um estranhar comum. Era um estranhar, como se ele estivesse vendo um monstro, uma assombração, estivesse num filme de terror. Qualquer lugar que eu chegasse, que a pessoa olhasse para ele, ele entrava em crise. Em crise de subir pelo meu colo, parecia que ia cair. Eu virava quase uma malabarista, segurando aquele menino, e ele gritando, assim, em pânico, em desespero. Eu falava, gente, o que aconteceu? Estava tudo bem. Eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Era uma pessoa estranha, fora do nosso convívio, que tinha olhado para ele. Então, assim, foram muitos desafios. Chegava no shopping, até então estava tudo bem. Porque quando eu entrava no shopping, na porta do shopping, ele olhava assim, pronto, dali mesmo ele começava a gritar, se atirava no chão, saía correndo. O que aconteceu? Está tudo bem. Não sabemos, vamos embora, porque ele deve estar passando mal. E não era nada. Assim, muitas coisas difíceis. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Leva para o médico. Doutor, criança não está comendo. Criança não está dormindo. Ah, mãe, tem que mudar a rotina. Vamos mudar a rotina que não muda, que não resolve nada. Tentava mudar a rotina, mas nada acontecia. Ah, deixa a criança com fome. Eu ouvi isso de um profissional. Deixa ele com fome. Deixa ele com fome, que uma hora ele vai comer. Eu falei, tá bom, vou deixar ele com fome, que uma hora ele vai comer. Só que o dia inteiro passou e ele ficou com fome. Eles ficam com fome. Não comem. E eu falava, não vou deixar o menino com fome, que já passou o dia inteiro com fome. E amanhã, se eu não dou para ele o que ele quer, ele vai passar o segundo dia de fome. Como é que vai ficar essa criança? Não comia. O pouco que ele comia, que ele desenvolveu da habilidade de comer, depois que fez um aninho e pouco, ele perdeu a habilidade. E tem isso. Às vezes a criança vai desenvolvendo e, por causa do desenvolvimento mesmo neural, a criança perde habilidades. Então, tem crianças que até fala e, do nada, ela para de falar. É perca, né? Neural.
E ele comia algumas coisas, emitia alguns sons, quer dizer, chegou a desenvolver alguns neurônios e tudo para desenvolver, só que conforme vai crescendo, veio lá a poda neural e tirou, e ele deixou de comer tudo. O pouquinho que ele comia, ele deixou de comer tudo. Ele comia fruta, ele parou de comer. Ele comia um pouquinho de comida, ele parou de comer. Ele emitia sons, então ele diminuiu. Não focava em nada. Podia chamar ele e falar para ele quanto for. Ele não olhava. Parecia que você não estava falando com ele. E aí, falei para o médico, ele estava com uns 3 anos já, sobre tudo isso. O médico falou, mãe, bota ele na escola. Bota ele na escola que ele vai começar a falar e ele vai desenvolver. Ele já estava com 3 anos. Eu falei, não é possível, 3 anos. Levei ele na escola para saber e tal, ver como ia ser. Ele estava desfraldando. Uhum. E eu falei, tá. No meio do caminho, até hoje ele tem uma certa dificuldade com gato. Não gosta de gato. Nós estamos trabalhando isso, ele já melhorou bastante. Pode ver no meu Instagram ainda, já tem a gente superando o gato. Andando pela rua, o gato apareceu e ele passou assim, não, agora eu sou corajoso. Mais ou menos, mas para quem não podia ver que já entrava em crise, surtava, agora ele já passa, meio desconfiado, mas vai. Cheguei na escola só para perguntar o valor, mas ele viu um gato. Pronto. Minha filha, eu saí de lá pedindo desculpa, sem saber o valor, sem nada. Tudo por causa de um gato. Eu falei, gente, isso não é normal. Não é normal. E muitas outras situações. 5 anos, o menino ainda não falava. Emitia sons, já tinha desfraldado, não comia nada. Ele passou anos comendo Danone, refrigerante, biscoito, macarrão sem molho, batata frita. Anos. O dia como está hoje, um dia nublado, ele já estava com febre e o nariz escorrendo. Porque ele não tinha imunidade. Não dava nem para mim sair de casa. Porque se eu sair de casa com esse menino nesse frio, o menino vai ter uma pneumonia. E ele não comia. Eu tentava dar o alimento para ele. Os meus outros 2 filhos falavam, mãe, pelo amor de Deus, para, porque esse garoto vai morrer. Mãe, você vai matar o menino. Porque a impressão que dava era que eu ia matar ele. Da forma como ele chorava. Às vezes eu estava com a colher, assim, segurando ele, tentando enfiar a colher na boca dele. Eu não estava fazendo nada. Então, assim, são situações muito difíceis. Com tudo isso, a nossa saúde mental vai se desgastando. Porque ninguém consegue compreender o que é esses pequenos detalhes, coisas tão simples do nosso dia a dia. Escovar o dente, tomar o banho. Era terrível. Ele agarrava na porta do banheiro para não entrar para dentro para tomar banho. E eu falava, meu Deus, não é possível uma coisa tão simples, dar um banho nessa criança. Por que disso? Você acha que a sociedade, ela ainda não tem esse olhar acolhedor? Eu digo isso, né? Porque assim, eu vi uma questão de um pai tava falando assim, gente, quando a gente fala que a gente está cansado, que a gente... Não é que a gente não quer o nosso filho, é porque, de fato, a gente está sozinho e a pessoa não entende. Aí, mostrando nesse vídeo específico, o filho estava agressivo, falando que era, acho que é grau 3, não sei. E aí ele falando, falei assim, gente, realmente... E essa questão que você falou, que quando saía no shopping, fazia um escândalo... Hoje, eu acho que ainda a pessoa ainda dá o diagnóstico, assim, né? Não, deve ser autista. Não. Ou não, porque não. eu lembro, né, quando eu tá fazendo pirraça. Ah, que feio isso aí. Ah, na minha época, isso daí. Você acha que ainda não? Não. Infelizmente, a gente tem muita informação, mas a gente tem poucas pessoas interessadas nessas informações. Então, por mais que a gente tenha uma vasto material para ter conteúdo, para conhecer, para ser menos ignorante sobre qualquer coisa, não é sobre o autismo apenas. A gente ainda tem pessoas que não vão olhar para isso. Sabe por quê? Eu não tenho ninguém na minha casa com isso, não tenho ninguém na minha família, para que eu vou me interessar por isso? Por que eu vou ler sobre autismo? A gente realmente só se importa com isso quando chega na nossa casa. Essa é uma verdade dura, mas é uma realidade. A gente não pode achar que a sociedade vai olhar para a gente com empatia, vai lá ler, entender por que a criança está gritando. Está identificado, às vezes. Sim. Tá? O meu filho já passou disso, tá, gente? Meu filho agora é outra criança. Isso aí foi lá no início. Hoje, meu filho, quem olha para ele, a pergunta que eu encontro hoje eu falo, a minha dificuldade é outra, porque vão do 8 ao 80, vamos dizer assim. O preconceito que eu tinha antes não é o mesmo que eu sofro hoje. Hoje eu sofro bem até assim. Certeza que ele é autista? Mas não deu diagnóstico errado, não? Nossa, nem parece. Nossa, mas ele fala.
Ele conversa tão bem, se você não me falasse, eu jamais ia desconfiar que ele é autista. Mas eu também acredito que você foi uma mãe que foi lutar, né? Você foi buscar, você foi a fundo, né? Foi sim. É a questão, não é falando de umas que não queiram o bem, não queiram buscar, mas tem umas que aceitam, tem umas que aí não aceitam. Eu escutei de relatos de uma falando que eu fui castigada. Sim, a gente escuta isso, até mesmo, assim, esses dias eu estava acompanhando no Instagram mesmo, uma mãe falando sobre isso, que uma pessoa comentou lá na página dela, falando que o útero dela que veio com defeito, com problema, ela teve o filho deficiente, agora quer empurrar para que a sociedade seja obrigada a aceitar o filho dela com deficiência. Se o problema foi o útero dela e tal, tipo assim, e não é isso aí é tamanha ignorância, né? Tamanha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, poxa, qual é a mãe que já passa uma luta dessa? Eu não estou falando uma luta com coisas grandes, uma luta com coisa pequena. É você dar uma comida para o seu filho, é você conseguir dar um banho, é você conseguir sair de casa, é você ver o seu filho entrar numa escola, um ambiente escolar, e ele brincar com outras crianças. Que o meu filho ainda não consegue isso. Né? Quando ele entrou na escola, por exemplo, ele entrou sem falar. Ele ainda não falava. Então, imagina, o ano inteiro, eu, a professora, logo depois eu coloquei ele na fono, a gente trabalhando para ele falar 2 palavras, porque ele não falava nada. Nada. Isso não atrapalhou ele a desenvolver a habilidade de aprendizagem. Ele aprendeu muito bem, mas ele não falava nada. Ele não pedia nem para ir ao banheiro. Então, a professora falou assim, olha, vamos trabalhar nele para ver se ele pede ir no banheiro, porque ele não pede. Passei o ano inteiro, eu, a fono e a professora, para ele falar 2 palavras. Tia, xixi. Não era assim, tia, eu quero ir no banheiro. Só tia, xixi. No final do ano, na última semana, para acabar as aulas, foi que ele falou tia, xixi. Falei, bom, agora, semana que vem, acabar a aula, o ano que vem, e aí? Como é que vai ser? E isso ele no maternal. Não brincava com criança nenhuma, não enturmava com ninguém. A única criança que ele queria brincar na época, a professora falou, era uma criança de necessidades especiais, que era uma cadeirante, tinha deficiência intelectual, parece, e essa criança nem falava. E ele pegava o brinquedo e ia para lá tentar brincar com aquela criança. As demais, ele não brincava com ninguém, não enturmava com ninguém, não queria nada. Não participava de festinha nenhuma, de desfile, de nada disso, por causa da questão mesmo social e da questão sensorial, que eu só fui descobrir bem depois, que é outra condição que costuma estar associada ao autismo, e é uma das coisas que mais faz com que as crianças tenham crises, e muitos pais ainda não sabem disso até hoje. Então, peraí, então vamos lá. A mãe descobriu, teve o diagnóstico. Qual o próximo passo que você aconselha? Olha, a mãe descobriu que o filho dela recebeu o diagnóstico lá de autismo. Primeira coisa, o autismo ele não anda sozinho. Então, enquanto pequenininho, 2 aninhos, 3 aninhos e tal, o principal é o autismo. Então, vai trabalhar em terapia essas crianças para que ela não venha desenvolver outras condições associadas, embora ela vai apresentar alguns sinais, mas não vai causar tantos prejuízos quanto receber o diagnóstico dessa criança aos 9, aos 10, aos 11, aos 12. Então, o que acontece? Já vai ser um diferencial para o desenvolvimento dessa criança. Essa mãe ela precisa estar atenta no desenvolvimento dessa criança, no que ela está conseguindo fazer com habilidades, o que ela não tem tantas habilidades. Para quê? Para ela, junto com a equipe multidisciplinar, que são os terapeutas, ela está estimulando essa criança também. Ela não precisa ser a médica, ela não precisa ser a mega conhecedora do autismo, ela precisa conhecer só o filho dela. Se ela conhecer o filho dela, ela vai conseguir ajudar o filho dela com pequenas coisas, que foi o que eu fiz com o meu filho. De uma forma até inconsciente, mas foi o que deu certo, sabe? Então, assim, esse estímulo da mãe em casa faz muita diferença nesse contexto. Por quê? A criança vai para a terapia, às vezes, 1, 2 vezes na semana. Tem crianças que precisam ir todos os dias, né? Mas aí vai depender do nível e dos prejuízos que ela tem. E, normalmente, é nível 3, tem inúmeras condições associadas, então precisa fazer aí 1 semana de terapia.
Mas, normalmente, a mãe leva 2 vezes, 3 vezes em profissionais diferentes para fazer terapia. 30, 40 minutos lá, 1 hora de terapia. E o restante do tempo? Um cérebro que está se desenvolvendo de uma forma diferente, com prejuízos, 24 horas. Vai lá fazer 1 hora de terapia. Como é que a gente vai ganhar nessa competição aí? De contrapartida, essa criança está o tempo inteiro dentro de casa com a mãe, com a família. Não é só a mãe, é com a família. Só que a mãe, normalmente, é a principal, né? É que está ali para tudo. Então, a mãe percebendo, conversando com os terapeutas, perguntando o que eu posso fazer para continuar estimulando ele em casa, indo lá estudar um pouquinho nas dificuldades do filho dela, ela pode ajudar o filho dela com tarefas simples. Às vezes é brincando com o grãozinho de feijão, às vezes é brincando com pregador, às vezes é brincando com bacia com água, é com papelão. Eu fiz muitas atividades, até hoje eu faço, de papelão para o meu filho. Papelão, catando na rua, para estimular. Brinquedos e brincadeiras funcionais, né? O que é muito usado dentro das terapias. Então, tem muitos pais que falam, eu levo essa criança lá para terapia, chega lá e vai só brincar. Sim, ele vai brincar, mas não é uma brincadeira para perca de tempo. É uma brincadeira funcional, ela tem um estímulo cognitivo, um estímulo para o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Mas, para entender sobre isso e conhecer sobre isso, eu tenho que estudar, não tem para onde correr. Então, assim, o autismo tem os 2 lados. Eu costumo falar, tudo é como a gente olha. Se eu fosse olhar para a minha situação, por quê? Quando um diagnóstico chega numa família, ele traz muitos outros juntos. Porque o autismo, a base dele é genética. 80% genética. Então, quando aquela criancinha recebe o diagnóstico, tem outros autistas naquela família, ele não é o único. Então, quando eu trouxe do meu filho estava lá no alto da montanha. Fez a banda ribanceira inteira. Então, são coisas que, assim, muitas pessoas ainda não têm a dimensão sobre isso, né? Agora está sendo mais falado. Mas nem todo mundo, se às vezes não quer aceitar o diagnóstico do filho, como que eu vou aceitar o meu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do luto. Então, o luto é aquele momento, né, daquela mãe que muitas das vezes já tinha observado que seu filho tinha lá pontualmente as diferenças de desenvolvimento de uma criança atípica, que é uma criança que não tem atraso nenhum. Normalmente são os atrasos. Os atrasos é o que mais chama a atenção e o que mais leva as mães a procurar lá o especialista para saber o que aquela criança tem. Mas nós temos o lado oposto. O lado oposto, que é o desenvolvimento acelerado. E esse passa despercebido. Né? Então, normalmente, a gente corre e está no luto daquela criança que tem muitos prejuízos. A criança que não fala, a criança que não come, a criança que não entende, que não compreende, a criança que não dorme, a criança que não vai indo bem na escola. Porque a maior parte das mães, quando vão procurar diagnóstico, é quando a criança entra no período escolar. Então, ali, ela já não está mais, vamos dizer assim, só com autismo. Ela já desenvolveu uma comorbidade que já está trazendo um prejuízo para ela. E aí ela entra na escola e ela não consegue ser alfabetizada. Porque ela já, além do autismo, que vem lá o outro, a comorbidade, que é mais comum, que é muito comum do autismo, é o TDAH. Não é regra, mas o mais comum é o TDAH. Então, tipo, como fosse parceiros. Autismo e TDAH andam juntos. E, a partir dali, não tratando, não cuidando, vão se desenvolvendo outros, conforme os anos vão passando. Então, a criança chegou na escola com 7, 8 anos, não consegue aprender, não consegue gravar, fica perdido, tira nota baixa e tal. Aí, os professores vêm e orientam as mães a procurar o especialista, e daí a pouco chega o diagnóstico. Então, aí a criança já está assim, com 7, 8 anos. Imagina, a mãe lá com a criança de 7, 8 anos, só agora? Até então estava tudo bem. Por que até então estava tudo bem? Não estou falando isso dizendo que essa mãe não percebeu. Realmente, às vezes, o prejuízo da criança é muito pouco. A criança é funcional para umas coisas e tem prejuízos para outras. E, às vezes, aqueles prejuízos o pai também tinha.
A mãe também tinha. Como é que ela vai olhar para aquilo e achar que aquilo ali é um problema a ser tratado? Aí ela fala, aí, por exemplo, fala assim, não, mas esse menino não está conseguindo fazer tal coisa. Ah, o que tem? Vai passar, eu também era isso. Eu também era assim, não tem nada a ver, não. Verdade. Entende? Então, vem daí essa demora toda de conseguir fazer as intervenções, de receber um diagnóstico mais cedo. Hoje é muito falado pelos bons profissionais da área que quanto mais cedo se descobrir e receber o diagnóstico, melhor. É menos prejuízo. Então, se uma criança hoje está recebendo um diagnóstico com 1 ano e meio, com 2 anos, com 3, com 7, com 8 anos lá na alfabetização, essa criança não vai ter os prejuízos que as que estão lá agora estão tendo. Porque ela já vai ter desenvolvido bastante habilidades, ela não vai ter perda cognitiva. Ela está estimulando o cérebro dela e esses estímulos fazem com que ela venha desenvolver. Não há um retrocesso, há um avanço. Tem que ter um estímulo. Thaís, aí devido a isso tudo, aí isso te influenciou a se tornar essa profissional que você é hoje? Pois é, aí quer dizer, como eu estava tão ansiosa por descobrir o que meu filho tinha, né, para me poder ajudar ele, eu achava que seria uma coisa mais simples. Não, deve ser uma coisa mais simples, né? E eu peguei e falei, bom, recebi o diagnóstico de autismo, eu tinha uma ideia totalmente errada a respeito do autismo. E eu falei, bom, eu não sei o que é isso. Mas agora eu vou ter que descobrir o que é e procurar saber como é que cuida disso. Para mim, seria como algumas pessoas que às vezes eu converso, acham assim, não, vou te dar aquele remédio, você vai tomar um remédio por um tempo, vai fazer o acompanhamento durante um tempo, e daqui a pouco você está bom. Como alguns tipos de doença, né? E aí eu descobri que não era assim. E falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que buscar o conhecimento para poder ajudar ele e ele a desenvolver. Então, assim, eu fui fazendo. Eu comecei a estudar. Agora, eu até virou, assim, uma fala minha. Eu digo que hoje eu vivo para estudar e estudo para viver. Porque uma coisa vai puxando outra. Uma coisa vai puxando outra. E, como eu falei, ele foi a ponta do iceberg. Através dele veio outros diagnósticos da família e de familiares. Sério? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu descobri que dentro do contexto do autismo, eu conheço todas as idades, desde a criança, do bebê, o que eu gerei, até o idoso. Porque até a minha mãe recebeu o diagnóstico de autista. Como que na fase já grande, assim, como que... Pois é, por isso que eu falei assim, a gente precisa de conhecimento para conseguir identificar, entende? E dentro disso, desses estudos, desse conhecimento, foi que eu também descobri que o autismo em mulheres e meninas é totalmente diferente dos meninos. Então, são outros tipos de prejuízos, outros tipos de comportamento. Então, se para meninos a gente leva aí 10 anos em média para fechar o diagnóstico, para meninas é 20 e 30. Caramba! E quando recebe os primeiros diagnósticos, nem sempre é do autismo. Às vezes, é das comorbidades, que são as associações do autismo primeiro. Até chegar no autismo, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela recebeu primeiro vários diagnósticos das associações até chegar no autismo, que é muito comum. Porque os critérios para fechar o diagnóstico ainda são baseados só nos estudos feitos de diagnóstico de autismo em meninos. Agora que está sendo atualizado, está sendo esse olhar para isso, entendeu? Então, tem muitas mulheres aí que estão com diagnóstico errado. Ou que nem tem diagnóstico ainda. Um só é pouco, hein, Samara? Um podcast só é pouco, porque... E ela passa as coisas, tipo assim, com toda clareza, com tanto... Então, mas aí que tem, é o que eu falei, não é só o conhecimento. O conhecimento veio e ele me trouxe a clareza e a certeza da minha realidade. O estudo dela foi primeiro a prática, depois a teoria, entendeu? Primeiro eu fiz o estágio, depois... Caramba! Ao contrário. Não, amei mesmo, tô gostando muito. Agora, sobre essa questão de mediadora na escola, quais as principais dificuldades que você percebe na inclusão das crianças atípicas? Então, as dificuldades, ela gira, na verdade, tudo gira em torno disso, sabe? Em diversas áreas dentro da nossa sociedade em que eu fui avaliar e perceber,
tudo gira em volta da falta de conhecimento. Não é a falta de informação. A informação a gente tem, mas a gente não tem quem queira conhecer sobre essa informação. Então, o que acontece? Os professores, eles também estão dentro desse meio. Eles estão lá, agora é lei, né? As escolas são obrigadas a receber as crianças que têm diagnósticos de deficiência em geral, não só os autistas, em geral. Só de contrapartida, o meu ponto de vista, quanto cidadã, enquanto mãe, houve uma falha nessa lei. Porque, assim, eu obrigo as escolas a receber as crianças especiais com deficiência dentro da minha escola. Mas os meus profissionais não foram... não houve lá, entre parênteses, os profissionais terão que se capacitar para lidar com essas crianças. Não há isso. Então, o que acontece? A gente sabe que brasileiro, principalmente, é assim, né? Deixa para fazer tudo em cima da hora e só faz obrigado. Então, obrigado, eu tenho que receber essa criança autista aqui na minha escola. Eu boto ela lá. O professor acabou de se formar. Não sabe nada sobre autismo. Tem muitas pessoas que não sabem o que significa TEA. T-E-I-A. Não sabe nem pronunciar, que é transtorno do espectro autista. Tem muitos que não sabem nem pronunciar isso. Aí eu pergunto, como é que ela vai lidar com uma criança dentro da sala de aula que tem sensibilidade sensorial auditiva, que é o caso do meu filho, e essa criança, cada um reage de uma maneira. A pessoa atípica, autista, ou com outras condições de neurodesenvolvimento, cada uma é única. O meu filho autista não é igual ao filho autista da minha amiga. Os dois podem ser nível 1, os dois podem falar. Só que o meu filho tem uns prejuízos e o da minha amiga tem outros. São únicos de verdade. Então, o que acontece? A professora tem lá uma sala com 30 crianças. Eu estou falando que eu, quanto mediadora, eu ouvi a professora falar isso para mim. Thaís, eu trabalho numa escola, eu estou com uma turma de 30 alunos, eu estou com 5 crianças diagnosticadas, porque a gente tem as não diagnosticadas que percebem ali os sinais. Eu estou com 5 crianças diagnosticadas. O que é isso? A mãe chegou na escola para fazer a matrícula, informou que a criança tem um diagnóstico e levou o laudo comprovando. Eu não tenho um professor de apoio. Mas eu também não entendo muito sobre isso. Agora que eu vou ver se eu estudo alguma coisa aí, porque eu não sei nada. Eu só sei que quando um entra em crise, o outro entra também. Então, assim, não estou conseguindo fazer nada. Nem os especiais aprendem e nem os que não são aprendem. Eu saio de lá passando mal, não estou aguentando, vou pedir as contas. Mas a escola faz comercial e propaganda, que é uma escola inclusiva. Estamos recebendo as crianças. Eu vi essa semana uma mãe relatando que foi logo assim, voltou às férias, né? Quer dizer, voltar à rotina que era, deixou a criança, chegou atrasada, chegou lá, aí ela falou que o professor pegou a criança e entregou para ela, falou assim, não vou ficar com ele porque ele tá muito agitado, entendeu? Então não vou ficar com ele. Aí ela falou assim, poxa, eu cheguei atrasada por causa da rotina, enfim, cheguei atrasada. Mas assim, ele não entendeu que foi o primeiro dia, tava voltando tudo de novo. Quer dizer, ele ficou sem rotina nas férias e tal. Então ele não teve esse olhar, essa dificuldade e tal. Mas ele não teve esse olhar por quê? Porque ele é um profissional qualificado para trabalhar com crianças típicas. Ele não tem o mínimo de conhecimento para lidar com essas crianças atípicas dentro do ambiente escolar. Tudo bem, ainda que todos os professores não tivessem que fazer educação especial, mas que pelo menos dentro da lei botasse assim, uma orientação básica do que fazer com as crianças atípicas dentro da sala de aula. E junto ainda tem a questão do mediador escolar, que é lei também, que precisa ter um mediador escolar dentro da sala de aula para dar o apoio para as crianças. Só que, quanto escola pública, é um dilema. Quanto escola particular, é outro dilema. E no final das contas, é tudo meio 6 por meia dúzia. Entende? Então, assim, os únicos prejudicados, na verdade, são as crianças e os profissionais que não estão se capacitando para estar cuidando dessas crianças. Não é difícil, não é nada absurdo. Há as dificuldades. Mas pensa que a gente tendo conhecimento já é difícil, imagina sem. Verdade. Então, eles sem conhecimento nenhum, com as crianças em crise, a criança que não aprende, a criança que não senta, a criança que fala o tempo inteiro, a criança que corre, e eu não sei nada, não vai ficar difícil, vai ficar impossível.
Agora, eu, quanto mediadora, eu quanto um professor que tenho lá minha especialização, opa, tá difícil. Hoje a criança está agitada, hoje a criança está correndo, hoje eu tenho que levar para a sala de recursos, hoje eu vou ter que fazer outro material aqui, hoje não vai dar para essa criança estudar nada que eu estou vendo que ela não está bem. Tá difícil, mas eu tenho conhecimento, eu sei quais são as estratégias, o que eu posso fazer. Hoje vai ficar lá com o mediador, hoje o mediador vai ter que ficar aqui o tempo inteiro, que o certo seria isso, mas nem sempre é isso que acontece. Enfim, fora as crianças que vão para a escola e chega lá, é aquela criança que dá muito trabalho, é assim que elas são vistas, criança problema. Então, mãe, olha, vai entrar às 7 horas, quando for 8h30 pode me buscar. Aí a criança teve uma crise. Aí brigou com um coleguinha. Alguma coisa aconteceu, aquela criança tem uma dificuldade com regulação emocional. Autista, o ponto principal deles é esse, a dificuldade com as suas emoções. Entendê-las, interpretá-las, expressá-las. É uma montanha-russa. O coleguinha implica, estou falando porque eu também sou terapeuta infanto-juvenil, então eu atendo crianças e adolescentes. Aí, caso uma criança que agrediu outro colega, eu falei, mas o que aconteceu? Tia, o menino fica me irritando o tempo inteiro. Fica falando isso para mim, me tirou do sério. Eu fui e bati nele. Mas vem cá, se fosse um típico, não faria a mesma coisa? Mas aí, como ele é atípico, ele virou um problema, vai ser expulso da escola. Verdade. Eu falei para mãe, vai lá e conversa com a diretora. Pergunta, seu filho tem laudo? Tem. Você formou na escola? Eu formei. Estava com a mediadora? Não. Ué, o que houve? Se o seu filho tem esse comportamento, a escola foi informada, você está com o laudo lá, tudo que passa a orientação para a escola, por que ele está sem mediadora? Agora ele vai ser expulso? Tem alguma coisa de errado aí. Enfim, ela chegou lá, orientada, então não puderam expulsar a criança. Mas se ela chega lá sem orientação? Por isso que eu sempre indico para as mães que eu aconselho, eu tenho um grupo com quase 200 mães, e lá eu falo, gente, conhecimento, gotas de conhecimento, conhecimento na educação, conhecimento na política, conhecimento na saúde, conhecimento. Porque quando você chega lá no local sem conhecimento nenhum, você é tratada como nada. A mãe que vem para cá com essa criança problema. Ninguém olha para você com dignidade. Ninguém respeita você. O que dirá a sua criança, o que dirá o seu filho. É invisível. Tipo, você não existe, ninguém se importa. Então, assim, são coisas muito difíceis. Agora, quando você chega lá com conhecimento, sabendo o que você está falando, aí a pessoa, opa, peraí, não. Tem um negócio aí diferente. Eu já fiz o teste. Eu estou falando isso porque eu fiz o teste. Eu não sei por aí falando que eu sou mãe atípica, que sei o que eu não sei, porque eu também não sei muita coisa. Por isso que eu estudo para viver e vivo para estudar. E aí eu chego lá assim, na minha, como que não sei nada, dentro do padrão que toda mãe, qualquer pessoa vai. Então, sabe me informar isso, isso e isso? A pessoa faz aquele pouco caso, trata de qualquer jeito. Tá. Não, mas vem cá. Isso, assim, assim. Não. Aí a coisa já começa a mudar, entendeu? Eu faço todo ano, e todo ano agora vai ser até mais vezes. Dentro do ano, eu faço um folheto que eu ando com ele para todo lado. Que é o folheto que eu falo assim, esse aqui é meu poupador de tempo de estresse. Porque, assim, não adianta, tem muita mãe que é, assim, revoltada, indignada, que a sociedade não entende, porque todo mundo olha, porque julga, porque não sei o quê. Então, eu falei, gente, se a gente for sair por aí para falar sobre isso e ficar querendo justificar, explicar ou exigir que a pessoa entenda a gente vai brigar com todo mundo. Vai brigar com todo mundo. Falei, não dá, não vai dar, eu não estou nem com tempo, nem com paciência para isso, ainda mais que tem a nossa criança. Imagina, às vezes acontece de haver desentendimento, a mãe está com a criança ali, assistindo aquilo. E às vezes não é a culpa dela, é por causa de outro. Isso passou na rede social também, a mãe que foi no shopping com o filho e levou o filho para brincar naquele brinquedo, o menino teve uma crise, ele entrou lá para poder pegar o menino, regular o menino, só que eu não sei exatamente o que foi que esse menino na crise fez com as outras crianças, acredito pela essa questão sensorial, né? E aí ele deve ter agredido a criança. A mãe das outras crianças entrou lá e agrediu essa mãe que estava só tentando regular o filho dela. A mãe dela ficou toda machucada, saiu do shopping toda machucada. E o filho dela assistindo tudo. Ele já estava em crise. Imagina o que está passando na cabeça desse menino. Que eles não esquecem.
E aí eu falo, gente, eu fui e criei esse folheto. Esse folheto, assim, ele é um poupador de tempo. Ali eu coloco explicando um pouco sobre o que é autismo. Boto lá até o meu Instagram, porque se a pessoa quiser conhecer mais um pouquinho, ela pode entrar lá e ela vai ver. Se quiser me chamar ali para perguntar, também vai. Se quiser me convidar para palestra, também pode me chamar ali. O que ela quiser falar comigo ali, ela pode. E ali vem falando um pouquinho. Então, às vezes, eu chego em algum ambiente, eu já fiz isso num bairro, num determinado lugar lá, de atendimento mesmo ao povo. Cheguei lá, essa pessoa, como mais uma cidadã, vim aqui para tal coisa e tal. E, inclusive, eu fui para apoiar uma mãe que estava precisando de ajuda para sair de casa para resolver um problema para a filha. Não ter rede de apoio. Falei, eu vou com você. Chega lá, você resolve o que tem que resolver para a criança e eu vou ficar lá vendo a menina. Estou lá com a menina e a menina muito imperativa, a menina também não fala e tal. E a menina corre para lá, corre para cá. Automaticamente, todos os funcionários saíram torcendo a cara. Com aquele olhar, assim, julgador mesmo. E a menina entrou em crise. Começou a gritar e tal, e a mãe já ficou nervosa. Eu falei, não se preocupa, eu vou ficar aqui com ela, vai lá resolver o que você precisa. Aí vem mas o que está acontecendo? Eu falei, não, mas ela é autista, eu vou ficar aqui. Ah, porque é aquelas caras assim que você vê, sabe? De que está incomodando. Aí eu falei, não, peraí, rapidinho. Eu peguei minha bolsa, dei um jeitinho, peguei o papel, falei, olha, esse papelzinho aqui, para você só ler aqui um pouquinho da nossa causa. Menina, pegou o papel, começou a ler, aí eu li o papel, e eu fico lá ainda olhando para ver a cara dele. Aí olhava assim para mim, todo mundo entrou para dentro do negócio, daqui a pouco voltou. Deixa que eu vou ficar com ela. Porque ali eu faço questão de colocar uma frase, né, que é uma lei nova também, que é crime. Crime. Eu boto lá, ó, preconceito contra a pessoa com deficiência é crime. O artigo da lei qual é? O restante pode nem interessar, mas eu acho que quando ele lê aquilo ali, ele fala, opa, peraí, deixa eu mudar meu comportamento, porque senão, né, vai que... Entende? É o que a gente tem que fazer agora. Precisava disso? Pois é. Agora, pra gente, chegando no finalzinho, fala pra gente sobre o seu livro. Então, pois é, toda essa minha jornada aí como mãe, né, me trouxe a profissão que eu tenho hoje, porque eu realmente não esperava, entendendo, né, sobre o lado emocional da mãe, as dificuldades que a gente tem em lidar com o diagnóstico do nosso filho, as dificuldades emocional também do nosso filho, e tem o restante da família. Não é tudo só aquela criança com diagnóstico. Tem os outros. Tem o pai, tem eu, tem os familiares. E aí, como eu falei, normalmente tem sempre mais de um diagnóstico. Então, assim, eu falei, gente, como lidar com tudo isso? E mais as mães que eu fui conhecendo. E essas mães que eu fui conhecendo, algumas delas estavam em uma condição emocional muito ruim. E eu falei, meu Deus, o que eu faço para ajudar essas mães? Mãe com depressão, mãe pensando em suicídio, mãe falando assim, eu vou abandonar tudo que eu não aguento mais, eu vou largar essas crianças aí com o pai delas e vou sumir. Tinha uma que falou que ia embora com o circo, que estava o circo lá no bairro, eu vou embora com o circo, eu não quero mais... Desespero e não ter ninguém para dar um apoio. Não tem ninguém para dar uma orientação. Não tem ninguém para falar, não, eu te entendo, fica calma, olha, faz isso, faz aquilo. Eu falei, gente, o que eu faço? E aí eu encontrei a oportunidade de me formar em terapeuta. Então, para mim, eu fui a minha primeira paciente, comecei a trabalhar em mim ali, as minhas emoções, toda aquela confusão que vinha depois do diagnóstico do meu filho, dos demais que vieram. E falei, agora eu vou conseguir também ajudá-las. E, com isso, me veio a proposta de escrever o livro. Né? No meu projeto mesmo, no Instagram, eu recebi um convite de um colega terapeuta também. E aqui a gente trabalha só causas emocionais. Né? Aqui temos uma psiquiatra, que tem um tema aqui falando sobre o olhar do CAPS medicamentoso, as pessoas que acham, às vezes, muitas mães acham que só o remédio vai funcionar, e não é assim. Tá? Infelizmente, teve um caso de uma mãe que eu acompanhei, que ela chegou no médico, o médico falou assim, olha, ela falou, eu quero que a menina fale, que a menina deixe de usar fralda. Ele falou, vou te dar esse remédio aqui, ó. Se der esse remédio aqui para ela, ela vai começar a falar e deixar de usar a fralda. E ela saiu de lá toda feliz do consultório. Falei, como foi? O médico falou que eu só dou esse remedinho para ela aqui, ela vai começar a falar, ela vai... Falei, meu amor, não existe remédio milagroso. Entende? Mas tem muitas mães que ainda pensam nisso. Por quê? A falta de profissional atualizado sobre a condição de saúde mental. Para poder passar para essa mãe, eu vou te passar aqui uma medicação que é importante para o desenvolvimento do seu filho, mas ele também precisa da terapia.
Mãe, você também precisa de terapia. Mãe, você também precisa aprender como seu filho funciona para você também ajudar o seu filho. É um outro olhar de profissional. Não só para aquela criança, não para a condição daquela criança, mas para aquela mãe e para aquela família. Sim. E aí eu escrevi aqui, meu tema no livro é o reflexo do trauma na família típica. O olhar meu, do meu histórico familiar, mas essas outras famílias que cada vez mais foram crescendo e cada uma trazendo uma história, né? Infelizmente, a gente tem um índice muito alto de crianças atípicas que passam por violência doméstica, que passa sobre abuso sexual. E aí, o que acontece? Muitas crianças atípicas têm mães atípicas, que, no caso, são mães neurodivergentes, que é mãe que também tem o diagnóstico e só descobre depois da criança. E quando ela começa a olhar para o histórico dela, aí começa tudo a fazer sentido. Sim. E muitas dessas mães passaram por diversos tipos de violência. E aí, esse trauma, ela vem trazendo, e isso vem refletir na vida dela hoje, né? Em relação aos seus filhos, em relação às suas filhas. Aquela mãe autista que hoje tem sua filha, que tem diagnóstico, o maior medo dela é que a filha dela passe por um abuso e não consiga compreender como ela não compreendeu quando foi abusada. E não consiga relatar. E a gente tem visto tanto, né? Agora a gente tem visto porque tem tido meios de evidenciar isso. É. Mas, na verdade, é uma coisa que sempre aconteceu. O que, 2 semanas atrás, se não me engano, foi a questão do ator. Sim. Que era um não verbal, né? Acho que tinha 5 anos a criança, se não me engano, né? Anos. E teve o caso da outra também, que foi... Ai, meu Deus, que ela deu um soco na mão. Ele esticou a mãozinha assim... E aí a profissional bateu na mão dele, algo assim, mostrando sobre a agressão também. Tem números. Tem uma que eu vi recentemente, foi um diretor de uma escola, que ele ia nas pastas para ver quem eram os alunos. Ah, sim, só escolhia só os não verbais. Para poder abusar dentro de um ambiente escolar. Sim, Quer dizer, a mãe já tem tanta coisa para ela se preocupar. Às vezes ela está preocupada onde é que ela vai conseguir o profissional para atender a criança dela. Está preocupada em ir lá na fila lá do CIGEG para ver qual é a vez dela para ser atendida. Porque tem tudo, tem os dois lados. Às vezes tem a mãe que tem condições de pagar as terapias, mas e os profissionais? Onde estão? Às vezes é distante, é longe, é cansativo. Envolve muitas coisas. Então, você agora que está assistindo, não se sinta sozinha. Agora você está conhecendo aí a Thaís. Eu tô aqui no Instagram dela, já tô seguindo ela. Porque eu falo para vocês que... O que você tá seguindo aí? Porque o que você tá se alimentando nas suas redes sociais? E isso aqui faz total diferença. Independente se você tem ou não na família, é conhecimento. E se você que tá se sentindo sozinha, que é um caminho, a gente já tá aqui com a Thaís. Porque é difícil, né? Pra se sentir sozinha, não é verdade? Então, corre lá, segue a Thaís, tá? Projeto, _ Mãe Amiga. Então, agora, pra gente chegar no finalzinho, essa câmera aqui é sua. E aí você dá um recado aí, é o seu momento. Então, o recado que eu quero deixar para as mães, para os familiares, é que não se desesperem por causa do diagnóstico. É o que mais acontece. Mas peça força a Deus, porque eu precisei fazer isso. Se eu cheguei até aqui, em primeiro lugar, foi a força que Deus me deu. E vá buscar o conhecimento. Conhecimento para ajudar o seu filho. Conhecer quem é o seu filho, entender quem é o seu filho. E isso vai trazer a diferença, o desenvolvimento para o seu filho. Buscar rede de apoio, buscar terapias, buscar tudo o que precisa em que você possa estar desenvolvendo a sua vida e do seu filho. E entender o principal, sabe? Que a palavra atípica é diferente. Então, uma mãe atípica, ela tem uma família diferente. Não querer se comparar com todo mundo. A sua realidade é diferente e está tudo bem, porque, na verdade, todos nós somos diferentes. Tudo que Deus criou é tudo diferente, não existe nada igual. Então, não tem por que a gente ficar nessa cobrança de querer ser igual a todo mundo, que a nossa família seja igual de todo mundo, que o nosso filho seja igual a todo mundo, porque a gente tira o que há de mais bonito em cada um de nós, em tudo que há, que é o quê? As diferenças.
Perfeito. Bom, curte, comenta, compartilha. A gente vai estar deixando tudo aqui na descrição. E quem sabe rola um 2 aí, né? Não sei. Podcast 2. Porque Vai é ser muita bom. coisa, né? Vai falar que eu montei o grupo de patins, né? Eu vi aqui, porque não dá tempo, mas eu fiquei É assim, muita gente, coisa. que legal isso aqui, que falam que é bom, né? Então, pois é. Porque Fala só um trechinho, que aí já fica rapidinho. pro próximo. Meu filho ainda tem uma certa dificuldade na questão social. Né? Embora ele hoje fale e consiga se comunicar, mas ele tem muita dificuldade em fazer amizades. E aí eu pensando nisso, falei, o que eu posso fazer para incluí-lo? Botei ele na luta, mesmo assim ele ainda tem uma certa dificuldade. Eu falei, eu preciso de outra coisa. E aí pensei no patins. E vi lá quantos benefícios para a criança autista, principalmente, é o patins. Então, já arrumei com o grupo, contato, estou me desenvolvendo, já vai ter as aulas, ele se animou e está dando tudo certo. Maravilha. Então é sobre isso. Aí quer saber mais? Vai lá na rede social da Thaís, tá bom? E fica ligadinho aqui para os próximos podcasts. Vamos jogar aqui para do meio, para a gente fechar bonito. Curta, comente, compartilha. Acompanha a gente lá no Instagram também, Estúdios Nova Onda, tá? Então é sobre isso. Até a próxima.